Neste episódio falaremos da besta Behemoth, do homem da montanha que é preso ao solo por meio de um cordão umbilical. Também trataremos da ave fênix, da salamandra e muitos outros animais na criação do sexto dia. Deixe seu gostei para ajudar o canal na divulgação. Para quem é novo que está chegando aqui no canal agora, eu me chamo Hudson e sem mais delongas vamos para mais um episódio das Lendas dos Judeus, o sexto dia da criação. Assim como os peixes foram formados a partir da água e os pássaros da terra pantanosa bem misturada com a água, os mamíferos foram formados da terra sólida. E como o Leviatã é o representante mais notável do tipo de peixe e o Ziz do tipo de pássaro, então Behemoth é o representante mais notável do tipo de mamífero. Behemoth equipara-se ao Leviatã em força, e ele teve que ser impedido, como Leviatã, de se multiplicar e aumentar. Caso contrário, o mundo não poderia ter continuado a existir. Depois que Yah o criou, o homem e mulher, ele imediatamente o privou do desejo de propagar sua espécie. Ele é tão monstruoso que exige a produção de 1000 montanhas para sua alimentação diária. Toda a água que flui pelo leito do Jordão, em um ano, é suficiente para ele exatamente para um gole. Portanto, foi necessário dar-lhe um fluxo inteiramente para seu próprio uso, uma corrente fluindo do paraíso, chamado de Yubal. Behemoth também está destinado a ser servido aos piedosos como a guloseima apetitosa. Mas antes que eles desfrutem de sua carne, eles terão permissão para ver o combate mortal entre Leviatã e Behemoth, como recompensa por terem negado a si mesmos os prazeres do circo e suas competições de gladiadores. Leviatã, Ziz e Behemoth não são os únicos monstros. Há muitos outros, e maravilhosos como o Reim, animal gigante do qual existe apenas um casal, macho e fêmea. Se houvesse mais, o mundo dificilmente poderia ter se mantido contra eles. O ato de cópula ocorre apenas uma vez a cada 70 anos entre eles, pois o Criador ordenou que o macho e a fêmea, Reim, estivessem em extremos opostos da Terra, um no leste e outro no oeste. O ato da cópula resulta na morte do macho. Ele é mordido pela fêmea e morre da mordida. A fêmea fica grávida e permanece neste estado por não menos que 12 anos. Ao final desse longo período, ele dá à luz gêmeos, um homem e uma mulher. No ano anterior ao parto, ele não consegue se mover. Ela morreria de fome se não fosse sua própria saliva fluindo copiosamente de sua boca, regando e frutificando a terra perto dela, e fazendo com que ela produza o suficiente para sua manutenção. Durante um ano inteiro, o animal só pode rolar de um lado para o outro, até que finalmente sua barriga estoura e os gêmeos nascem. Sua aparição é, portanto, o sinal para a morte da mãe Reim. Ela abre espaço para a nova geração, que por sua vez está destinada a sofrer o mesmo destinado da geração anterior. Imediatamente após o nascimento, um vai para o leste e outro para o oeste, para se encontrar somente após o lapso de 70 anos, propagar-se e perecer. Um viajante que certa vez viu um Reim com um dia de idade descreveu sua altura como sendo de 4 parasangues e o comprimento de sua cabeça de 1 parasangue e meio. Seus chifres medem 100 metros e sua altura é muito maior e faz com que produza o suficiente para sua manutenção. Uma das criaturas mais notáveis é o homem da montanha, Adne Sadeh, ou resumidamente, Adão. Sua forma é exatamente a de um ser humano, mas ele está preso ao solo por meio de um cordão umbilical, do qual depende sua vida. A corda, uma vez rompida, ele morre. Este animal se mantém vivo com o pé produzido pelo sol ao seu redor, tanto quanto sua corda permite que ele rasteje. Nenhuma criatura pode se aventurar a se aproximar dentro do raio de seu cordão, pois ele apreende e destrói tudo que está ao seu alcance. Para matá-lo, não se pode chegar perto dele. O cordão umbilical deve ser cortado à distância por meio de um dardo, e então ele morre entre gemidos e gemidos. Era uma vez um viajante na região onde se encontra este animal. Ele ouviu um anfitrião consultar sua esposa sobre o que fazer para homenagear seu convidado, e resolver servir nosso homem, como ele disse. Pensando que havia caído entre os canibais, o estranho correu mais rápido que seus pés puderam afastá-los de seu anfitrião, que tentou em vão contê-lo. Mais tarde, ele descobriu que não havia intenção de presenteá-lo com carne humana, mas apenas com a carne do estranho animal chamado homem. Assim como o homem da montanha é fixado no solo pelo cordão umbilical, o ganso, Kraka,
cresce em uma árvore pelo bico. É difícil dizer se é um animal e deve ser abatido para servir de alimento, ou se é uma planta e nenhuma cerimônia ritualística é necessária antes de comê-la. Entre as aves, a fênix é a mais maravilhosa. Quando Eva deu a todos os animais um pouco de fruto da árvore do conhecimento, a fênix foi a única ave que se recusou a comê-lo, e foi recompensada com a vida eterna. Quando ele vive 1000 anos, seu corpo encolhe e as penas caem dele, até que ele fique pequeno como um ovo. Este é o núcleo do novo pássaro. A fênix também é chamada de a guardiã da esfera terrestre. Ele corre com o sol em um circuito, abre suas asas e capta os raios ardentes do sol. Se ele não estivesse lá para interceptá-los, nenhum homem nem qualquer outro ser animado continuaria vivo. Em sua asa direita estão escritas as seguintes palavras em letras enormes, com cerca de 4000 estádios de altura. Nem a terra me produz, nem os céus, mas apenas as asas de fogo. Sua comida consiste ao manar do céu e no orvalho da terra. Seu excremento é um verme, cujo excremento, por sua vez, é a canela usada por répteis e príncipes. Enoque, que viu as aves fênix quando foi transladado, as descreve como criaturas voadoras maravilhosas e de aparência estranha, com pés e caudas de leões, e as cabeças dos crocodilos. Sua aparência é de uma cor púrpura como a de arco-íris. Seu tamanho, 900 medidas. Suas asas são como as dos anjos, cada um com 12, e eles acompanham a carruagem do sol e vão com ele, trazendo calor e orvalho conforme são ordenados pelo Criador. Pela manhã, quando o sol inicia seu curso diário, as fênix e os hawkidri cantam, e todos os pássaros batem suas asas regozijando o doador da luz, e cantam uma canção ao comando do Todo-Poderoso. Entre os répteis, a salamandra e o chamir são os mais maravilhosos. A salamandra origina-se de um fogo de madeira de murta, que foi mantido aceso por 7 anos de forma constante por meio de artes mágicas. Não é maior que um rato, mas possui propriedades peculiares. Aquele que suja com seu sangue é invulnerável, e a teia tecida por ela é um talismã contra o fogo. As pessoas que viveram no dilúvio gabavam-se de que, se viesse uma inundação de fogo, se protegeriam com o sangue da salamandra. O rei Ezequias deve sua vida à salamandra. Seu pai perverso, o rei Acais, o entregou ao fogo de Moloque, e ele teria sido queimado, se sua mãe não o tivesse pintado com o sangue da salamandra, para que o fogo não pudesse prejudicá-lo. O chamir foi feito no crepúsculo do 6º dia da criação, junto com outras coisas extraordinárias. É tão grande quanto um grão de cevada e possui a notável propriedade de cortar o mais duro dos diamantes. Por esta razão, era usado para as pedras do peitoral usado pelo sumo sacerdote. Os primeiros nomes das 12 tribos foram traçados com tinta nas pedras a serem colocadas no peitoral. Então Chamir foi passado sobre as linhas, e assim foram gravadas. A circunstância maravilhosa foi que a fricção não desgastou nenhuma partícula das pedras. O chamir também era usado para lapidar as pedras com as quais o templo foi construído, porque a lei proibia o uso de ferramentas de ferro para o trabalho no templo. O chamir não pode ser colocado em uma vasilha de ferro para guardar, nem em qualquer vasilha de metal. Isso iria estourar tal receptáculo em pedaços. É mantido envolto em um pano de lã e este, por sua vez, é colocado em uma cesta de chumbo cheia de farelo de cevada. O chamir foi guardado no paraíso até que Salomão precisasse dele. Ele enviou a águia para lá para buscar o verme. Com a destruição do templo, o chamir desapareceu. Um destino semelhante coube ao tarraxe, que foi criado apenas para que sua pele pudesse ser usada para o tabernáculo. Assim que o tabernáculo foi concluído, o tarraxe desapareceu. Tinha um chifre na testa, era alegremente colorido como o peru e pertencia à classe dos animais limpos. Entre os peixes também há criaturas maravilhosas, as cabras marinhas, os golfinhos, sem falar no Leviatã. O navegante certa vez viu que uma cabra marinha em cujos chifres estavam escritas as palavras: "Sou um pequeno animal marinho". Embora todas as espécies do mundo animal tenham sido criadas durante os últimos 2 dias dos 6 dias da criação, muitas características de certos animais apareceram posteriormente. Gatos e ratos, inimigos agora, eram amigos originalmente. Sua inimizade posterior teve uma causa distinta. Em certa ocasião, o rato apareceu diante do Criador e falou: "Eu e o gato somos parceiros, mas agora não temos nada para comer." O Todo-Poderoso respondeu: "Tu estás tramando contra tua companheira,
apenas para que possa devorá-la. Como punição, ela te devorará. Então o rato falou: Ó Criador do mundo, onde eu errei? O Criador respondeu: Ó tu, réptil imundo, deverias ter sido avisado pelo exemplo da lua, que perdeu uma parte de sua luz porque ela falou mal do sol, e o que ela perdeu foi dado a seu oponente. As más intenções que você nutriu contra seu companheiro serão punidas da mesma forma. Em vez de você devorá-la, ela deve devorá-lo. O rato falou: Ó Criador do mundo, toda a minha espécie será destruída? O Criador falou: Eu cuidarei para que um remanescente de ti seja poupado. Em sua raiva, o rato mordeu o gato. E o gato, por sua vez, se jogou sobre o rato e o golpeou com os dentes até que ele caísse morto. Desde aquele momento, o rato fica com tanto medo do gato que nem mesmo tenta se defender contra os ataques de seu inimigo e sempre se mantém escondido. Da mesma forma, cães e gatos mantiveram uma relação amigável entre si e só mais tarde se tornaram inimigos. Um cachorro e um gato eram parceiros e eles dividiam um com o outro tudo o que tinham. Certa vez, nenhum dos dois conseguiu encontrar nada para comer durante 3 dias. Em seguida, o cachorro propôs que ele dissolvesse a parceria. O gato deveria ir para Adão, em cuja casa certamente haveria o suficiente para ele comer, enquanto o cachorro deveria buscar sua fortuna em outro lugar. Antes de se separarem, eles juraram nunca ir para o mesmo mestre. A gata passou a residir com Adão e ela encontrou ratos suficientes em sua casa para satisfazer seu apetite. Vendo como ela era útil para afastar e extirpar ratos, Adão a tratou com muita gentileza. O cachorro, por outro lado, passou por momentos ruins. A primeira noite após a separação, ele passou na caverna do lobo, que lhe concedeu uma noite de hospedagem. À noite, o cachorro ouviu o som de passos e relatou isso a seu anfitrião, que o ordenou a repelir os intrusos. Eles eram animais selvagens. Pouco faltou e o cachorro teria perdido a vida. Desanimado, o cachorro fugiu da casa do lobo e refugiou-se com o macaco, mas ele não lhe concedeu nenhuma única noite de hospedagem, e o fugitivo foi forçado a apelar para a hospitalidade das ovelhas. Novamente o cachorro ouviu passos no meio da noite. Obedecendo à ordem de seu anfitrião, ele se levantou para afugentar os saqueadores, que eram lobos. O latido do cachorro avisou os lobos da presença de ovelhas, de modo que o cachorro inocentemente causou a morte da ovelha. Agora ele havia perdido seu último amigo. Noite após noite ele implorou por abrigo, sem nunca encontrar um lar. Por fim resolveu ir à casa de Adão, que também lhe concedeu refúgio por uma noite. Quando os animais selvagens se aproximaram da casa sob o manto da escuridão, o cachorro começou a latir. Adão acordou e com seu arco e flecha ele os expulsou. Reconhecendo a utilidade do cão, ordenou-lhe que permanecesse sempre com ele. Mas assim que o gato viu o cachorro na casa de Adão, ela começou a brigar com ele e a censurá-lo por ter quebrado seu juramento a ela. Adão fez o possível para acalmar o gato. Ele disse a ela que havia convidado o cachorro para morar lá e garantiu que ela não perderia de forma alguma com a presença do cachorro. Ele queria que ambos ficassem com ele, mas era impossível apaziguar o gato. O cachorro prometeu a ela não tocar em nada destinado a ela. Ela insistiu que não poderia morar na mesma casa com um ladrão como o cachorro. As brigas entre o cão e o gato tornaram-se a ordem do dia. Por fim, o cachorro não aguentou mais e deixou a casa de Adão e foi para a casa de Sete. Por Sete, ele foi recebido com gentileza, e da casa de Sete, continuou a se esforçar para se reconciliar com o gato. Em vão, sim, a inimizade entre o primeiro cachorro e o primeiro gato foi transmitida a todos os seus descendentes até hoje. Mesmo as peculiaridades físicas de certos animais não eram características originais deles, mas deviam sua existência a algo que ocorreu após os dias da criação. A princípio, o camundongo tinha uma boca bem diferente da boca atual. Na Arca de Noé, na qual todos os animais, para garantir a preservação de todas as espécies, viviam juntos pacificamente, o par de ratos estava sentado ao lado do gato. De repente, esta última lembrou que seu pai tinha um hábito de devorar ratos, e pensando que não havia mal em seguir seu exemplo, ela pulou sobre o rato, que em vão procurou um buraco para se esconder. Então um milagre aconteceu. Um buraco apareceu onde nenhum havia antes, e o rato buscou refúgio nele. O gato perseguiu o rato e, embora ela não pudesse segui-lo até o buraco, ela poderia enfiar a pata e tentar tirar o rato de seu esconderijo. Rapidamente, a camundonga abriu a boca na esperança de que a pata entrasse nela, e a gata fosse impedida de cravar as garras na carne. Mas como a cavidade da boca não era grande o suficiente, o gato conseguiu arranhar as bochechas do rato. Não que isso a ajudasse muito,
apenas largava a boca do camundongo e sua presa. Afinal, escapava do gato. Depois de sua fuga feliz, o rato dirigiu-se a Noé e disse-lhe: Ó homem piedoso, seja bom o suficiente para costurar minha bochecha onde meu inimigo, o gato, abriu um rasgo nela. Noé ordenou que ele pegasse um fio do cabelo do rabo do porco e com isso ele reparou o dano. Daí a pequena linha semelhante a uma costura ao lado da boca de cada rato até hoje. O corvo é outro animal que mudou de aparência durante a estada na arca. Quando Noé desejou enviá-lo para descobrir o estado das águas, ele se escondeu sob as asas da águia. Noé o encontrou, porém, e disse-lhe: Vai e veja se as águas diminuíram. O corvo implorou: Não tens nenhum outro entre todos os pássaros para enviar nesta missão? Noé: Meu poder não se estende além de ti e da pomba. Mas o corvo não ficou satisfeito. Ele disse a Noé com grande insolência: Tu me enviaste apenas para que eu encontre minha morte, e tu desejas minha morte para que minha esposa esteja a teu serviço. Então Noé amaldiçoou o corvo assim: Que tua boca, que falou mal contra mim, seja amaldiçoada, e tua relação com tua esposa seja somente através dela. E esta é a razão pela qual uma massa de saliva escorre da boca do corvo macho para a boca da fêmea durante o ato da cópula, e só assim a fêmea fica grávida. No geral, o corvo é um animal pouco atraente. Ele é cruel com seus próprios filhotes, desde que seus corpos não estejam cobertos com penas negras, embora via de regra os corvos se amem. O criador, portanto, leva os jovens corvos sob sua proteção especial. De seus próprios excrementos saem larvas, que servem de alimento durante os 3 dias que decorrem após seu nascimento, até que suas penas brancas fiquem pretas, e seus pais os reconheçam como seus filhotes e cuidem deles. O corvo também é culpado pelo salto desajeitado em sua marcha. Ele observou o passo gracioso da pomba, e com inveja dela tentou imitá-lo. O resultado foi que quase quebrou os ossos sem conseguir em nada se assemelhar à pomba, sem contar que atraiu sobre si o desprezo dos outros animais. Seu fracasso excitou o ridículo deles. Então ele decidiu voltar ao seu andar original, mas no intervalo ele o havia desaprendido e não conseguia andar direito nem para um lado nem para o outro. Seu passo tornou-se um pulo entre e entre. Assim, vemos como é verdade que quem está insatisfeito com sua pequena porção perde o pouco que tem na luta por mais e melhores coisas. O novilho também é um dos animais que sofreu alterações ao longo do tempo. Originalmente, seu rosto estava totalmente coberto de cabelo, mas agora não há nenhum em seu nariz. Isso porque Josué o beijou no nariz durante o cerco de Jericó. Josué era um homem extremamente pesado. Cavalos, burros e mulas, nenhum poderia suportá-lo. Todos eles quebraram sob seu peso. O que eles não puderam fazer, o novilho conseguiu. Em suas costas, Josué cavalgou para o cerco de Jericó e, em gratidão, deu um beijo em seu nariz. A serpente também é diferente do que era no início. Antes da queda do homem, era o mais inteligente de todos os animais criados, e na forma assemelhava-se muito ao homem. Ergueu-se na vertical e era de tamanho extraordinário. Depois disso, perdeu as vantagens mentais que possuía em comparação com os outros animais e degenerou fisicamente também. Foi privado de seus pés para que não pudesse perseguir outros animais e matá-los. A topeira e o sapo tiveram que ser inofensivos de maneira semelhante. O primeiro não tem olhos, senão seria irresistível, e o sapo não tem dentes, senão nenhum animal na água teria certeza de sua vida. Enquanto a astúcia da serpente forjou sua própria ruína, a astúcia da raposa o ajudou em muitas situações embaraçosas. Depois que Adão cometeu o pecado da desobediência, o Criador entregou todo o mundo animal ao poder do anjo da morte e ordenou que ele jogasse um par de cada espécie na água. Ele e o Leviatã juntos têm um domínio sobre tudo o que tem vida. Quando o anjo da morte estava executando o comando divino sobre a raposa, ele começou a chorar amargamente. O anjo da morte perguntou-lhe o motivo de suas lágrimas, e a raposa respondeu que estava de luto pelo triste destino de seu amigo. Ao mesmo tempo, apontou para a figura de uma raposa no mar, que nada mais era do que seu próprio reflexo. O anjo da morte, persuadido de que um representante da família das raposas havia sido lançado na água, deixou-o ir livre. A raposa contou seu truque para o gato, e ela, por sua vez, o pregou no anjo da morte. Assim aconteceu que nem gatos nem raposas estão representados na água, enquanto todos os outros animais estão. Quando Leviatã passou pelos animais em revista, e ao perder a raposa, foi informado da maneira astuta como havia iludido sua autoridade. Ele despachou peixes grandes e poderosos
com a missão de atrair o vadio para a água. A raposa, caminhando ao longo da praia, viu um grande número de peixes e exclamou: Como é feliz aquele que sempre pode satisfazer sua fome com a carne de peixes como estes! O peixe disse a ele que, se ele o seguisse, seu apetite poderia ser facilmente saciado. Ao mesmo tempo, eles o informaram que uma grande honra o esperava. Leviatã, disseram eles, estava às portas da morte, e ele os havia encarregado de instalar a raposa como seu sucessor. Eles estavam prontos para carregá-los nas costas, para que ele não precisasse temer a água, e assim o levariam ao trono, que ficava sobre uma enorme rocha. A raposa cedeu a essas persuasões e desceu à água. Logo, uma sensação desconfortável tomou conta dele. Ele começou a suspeitar que a situação havia virado. Ele estava sentado, enganado, em vez de fazer o jogo dos outros como de costume. Ele pediu aos peixes que lhe dissessem a verdade, e eles admitiram que havia sido enviados para garantir sua pessoa para o Leviatã, que queria seu coração, para que ele pudesse se tornar tão sábio quanto a raposa, cuja sabedoria ele havia ouvido muitos exaltar. A raposa disse com reprovação: Por que você não me disse a verdade de uma vez? Então eu poderia ter trazido meu coração comigo para o rei Leviatã, que teria derramado honras sobre mim. Você certamente sofrerá punição por me trazer ao meu coração. As raposas, ele continuou, não carregam seus corações com elas. Elas os mantêm em um lugar seguro, e quando elas precisam deles, elas trazem de lá. O peixe nadou rapidamente para a praia e pousou a raposa, para que ela pudesse ir atrás de seu coração. Assim que ele sentiu a terra seca sob seus pés, ele começou a pular e gritar. E quando eles o estaram aí em busca de seu coração e seguidos, ele disse: Oh, tolos! Eu poderia ter seguido vocês na água se eu não tivesse meu coração comigo? Ou existe uma criatura capaz de ir para o exterior sem seu coração? O peixe respondeu: Venha, venha! Você está nos enganando. Ao que a raposa respondeu: Oh, seus tolos! Se eu pude pregar uma peça no Anjo da Morte, quão mais fácil foi enganar vocês. Então eles tiveram que retornar à sua missão desfeita e o Leviatã não pôde deixar de confirmar o julgamento provocador da raposa. Na verdade, a raposa é sábia de coração, e vocês são tolos.